Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai voltar bastante no tempo para descobrir como o único filósofo medieval simplesmente virou as estruturas de poder de ponta cabeça na tentativa de resolver uma crise gigantesca. É meio maluco pensar que as raízes da forma como a gente organiza a sociedade hoje em dia podem ser rastreadas até um momento histórico de caos absoluto, né? Bom, vamos desvendar juntos como as ideias de um cara chamado Marcílio de Pádua acabaram formando o projeto inicial da nossa democracia moderna. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente passa pela luta pelo poder medieval. Em seguida, vamos conhecer o defensor da paz. Depois, entender a ideia de poder ao povo. Em quarto lugar, vamos falar sobre separando igreja e Estado. E, finalmente, como isso se tornou o projeto para a política moderna. Ponto número 1. A luta pelo poder medieval. Para a gente conseguir apreciar o quão radicais eram as ideias que a gente vai explorar hoje, primeiro precisamos entender o nível de desordem que era a Idade Média. Não era exatamente uma época de debates tranquilos, mas de embates bem intensos, tanto ideológicos quanto físicos. E aqui está o cerne do problema, a grande questão que causava guerras literais naquela época. Quem é que deve governar a sociedade? A igreja ou o poder civil? Durante a vida do Marcílio, rolava um conflito sangrento e super constante entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico. Sabe o que acontece quando dois poderes supremos disputam a mesma autoridade sobre o mesmíssimo território? Pois é, o resultado é uma realidade super violenta que exigia urgentemente uma solução. Dando uma olhada rápida na linha do tempo, a gente consegue ver exatamente onde o Marcílio entra nessa confusão toda. Ele nasceu por volta de 1275 e mergulhou de cabeça nessa disputa em 1324, quando publicou o polêmico Defensor Pacis, ou Defensor da Paz. Pensa num livro com ideias tão perigosamente rebeldes para a época que a igreja não perdeu tempo e logo condenou como herege. Ele foi marcado por essa perseguição até o fim da vida, ali por volta de 1342. O contraste entre as ideias na época era simplesmente gritante. A mentalidade medieval dominante defendia com unhas e dentes que o poder espiritual era superior ao poder temporal, ou seja, os reis tinham que obedecer cegamente ao Papa. Já a visão radical do Marcílio ia para o lado totalmente oposto. Ele exigia que o Estado governasse de forma 100% independente, justamente para evitar toda aquela desordem. O que nos leva à nossa parte 2, o defensor da paz. Vamos ver como esse contraste inicial acaba virando a grande solução filosófica que o Marcílio propôs para o mundo. Então, o ponto crucial de todo o argumento dele é bem direto. A paz civil é o maior bem político que existe. Mas detalhe, para o Marcílio, paz não era só ausência de espadas e escudos batendo no campo de batalha. Significava uma comunidade estável, harmoniosa, com uma ordem política muito clara. E a sacada principal é que essa paz só se torna possível quando a igreja para de tentar controlar o governo, cada um no seu quadrado, cumprindo a sua própria função. Buscando muita inspiração lá em Aristóteles, ele argumentou que o ser humano é naturalmente político e que a política é uma necessidade natural para a sobrevivência e para a justiça, não era um castigo. Olha como isso é diferente. Muitos autores da época diziam que o poder político só existia como um mal necessário por causa do pecado original. O Marcílio corta os laços com essa galera teológica e manda essa. A organização coletiva faz parte da nossa natureza e o Estado está aí puramente para garantir o bem comum. 3. Poder ao povo. Com essa base montada, a gente chega agora na parte mais explosiva da filosofia dele. A hora de decidir quem, afinal de contas, tem o direito de criar as regras do jogo. O que é muito fascinante aqui é a desmistificação desse termo em latim, universitas civium, que basicamente se traduz como a totalidade dos cidadãos. Imagina só, no meio do século XIV, a gente tem um argumento incrivelmente precoce dizendo que a verdadeira fonte de autoridade política, o grande legislador supremo, pertence ao coletivo. O legislador de verdade não é um rei absoluto, nem o Papa, mas sim todos os cidadãos juntos. É a vontade de todo mundo que torna uma lei legítima. Só que ele foi além e refinou isso com outro conceito fortíssimo, a valentior pars, que a gente traduz como a parte mais valiosa, ou a parte mais relevante dos cidadãos. Como não dá para colocar todo mundo da cidade numa sala para decidir cada vírgula de uma regra, ele introduziu essa ideia de representação, seja pela maioria ou por uma elite mais qualificada politicamente que elabora as leis em nome de todo o grupo. Basicamente, sem perceber, o Marcílio estava plantando as primeiríssimas sementes da nossa representação política democrática. 4. Separando igreja e Estado. Agora a gente vai explorar a proposta mais famosa dele e
Vamos ser sinceros, a mais perigosa para a própria sobrevivência do Marcílio, a separação estrita para arrancar o poder de coerção das mãos da Igreja. A linha aqui é traçada de um jeito muito nítido. O Estado e a Igreja simplesmente não devem se misturar. Fica muito evidente o quão absurdo era, naquela época, alguém ter a coragem de afirmar que a Igreja deveria apenas ensinar a fé e dar orientação espiritual. Nada de prender, executar, punir ou governar politicamente. A coerção, essa capacidade de fazer a lei valer na marra, pertence única e exclusivamente ao Estado. Para fazer essa engrenagem rodar, foi preciso separar o próprio conceito de lei. A lei divina serve para orientar para a salvação, é coisa da religião, e não deve usar a força civil. Já a lei humana serve para arrumar a casa, para regular a sociedade, é criada pela galera e essa sim aplica punições civis. Foi um passo de gigante dar para a razão humana total autonomia sobre a política e deixar a teologia lá, quietinha, estritamente no reino da fé pessoal. A lógica que o Marcílio usa para criticar a supremacia do Papa é genial de tão simples. Ele vira e fala, olha, Cristo e os apóstolos nunca exerceram poder político, então por que o Papa acha que deve exercer? Além disso, ele definiu a Igreja como sendo só a comunidade de todos os fiéis. Isso acabou dando fôlego para um movimento chamado conciliarismo, a ideia muito forte de que os concílios, que são reuniões coletivas da Igreja, poderiam ter uma autoridade muito maior que a de um líder isolado lá no topo. 5. Projeto para a política moderna. Na nossa última sessão, vamos dar um passo para trás e ver o efeito cascata impressionante que esse pensador do século XIV causou no longo prazo. Tentando apagar um incêndio estritamente medieval, o Marcílio acabou meio que sem querer desenhando a planta do nosso mundo moderno. O legado do Defensor Pacis fez dele um precursor gigante da secularização do Estado e um dos primeiros defensores da soberania popular. As ideias dele prepararam um terreno perfeitíssimo para gigantes da política que só viriam séculos e séculos depois, como Maquiavel, o Hobbes e o Rousseau. A gente encerra a análise de hoje com uma provocação. Exigiu uma coragem absurda e uma visão de futuro impressionante para inventar e bater o pé por esses conceitos bem no meio do caos medieval. O cara arriscou a própria vida para desenhar a separação de poderes e a ideia de que o poder emana do povo. Considerando todo esse sufoco lá no passado, fica a grande questão. Se um filósofo do século XIV conseguiu imaginar a soberania popular como uma saída para impedir guerras, com que eficácia a gente, nas nossas sociedades modernas, está conseguindo manter essa preciosa paz civil hoje em dia? Fica aí uma reflexão bem profunda para a gente continuar pensando.